Bom dia, alunos do 7º ano da Escola Janoca Maciel. A nossa aula de hoje, de Geografia desse 4º bimestre, é o tema Urbanização Brasileira e Problemas Ambientais. Nós vamos estar dando continuidade ao nosso capítulo da aula anterior, que foi sobre industrialização brasileira. Urbanização consolidada. O Brasil é considerado um país urbano. O que significa isso? Significa que a população residente nas cidades é superior à população rural. A urbanização é um fenômeno observado em todo o mundo atual. Envolve um modo de vida próprio nas cidades, a instalação de infraestrutura e o surgimento de novas áreas urbanas. No entanto, nem todos os países populosos são predominantemente urbanos. Na Índia, por exemplo, a maioria das pessoas vive em áreas rurais, apesar de ser um país com alta concentração urbana. Então, diante desse tema, urbanização, o Brasil ele é considerado um país urbano, ou seja, a população residente nas cidades é superior à população residente no campo, a população rural. No Brasil, a urbanização é um fenômeno relativamente recente, que ocorreu com muita rapidez. Até a década de 1960, a maior parte da população brasileira se concentrava no campo. Na década seguinte, a população urbana já havia superado a rural. De 1970 para 2016, saltou de aproximadamente 53 milhões para 174 milhões, isso de acordo com as estimativas do IBGE. Ao mesmo tempo, a população rural, que era de cerca de 41 milhões em 1970, se reduziu a menos de 29 milhões em 2016. Então, aqui mostra, o que aconteceu com essa urbanização no Brasil. No século XIX, as principais atividades econômicas desenvolvidas no Brasil eram a mineração, o cultivo de cana-de-açúcar e as plantações de café. Nesse contexto, a maior parcela da população vivia na área rural. Ao longo do século XX, o perfil da economia brasileira foi se modificando. A crescente industrialização associada à modernização no campo e à concentração de terras impulsionou a saída de habitantes do campo para as cidades, fenômeno esse conhecido como êxodo rural. Os centros urbanos, de modo geral, passaram a atrair pessoas em busca de trabalho e melhores condições de vida, como acesso à educação, saúde e saneamento básico, entre outros serviços. Então, o perfil da economia brasileira, que antes era só mineração, cultivo de cana-de-açúcar e plantação de café, houve uma modificação, foi se modificando ao longo do tempo. A industrialização. A industrialização, de modo geral, pode ser definida como um processo em que a atividade industrial passa a comandar a economia de uma sociedade, tornando outras atividades, comércio, transporte, operações financeiras, produção de matéria-prima na agricultura, pecuária, extrativismo, subordinadas a ela. Então, a industrialização nada é do que um processo, em que a atividade industrial passa a comandar a economia de uma sociedade. Processo de industrialização. Assim, o processo de industrialização acaba gerando a necessidade de ampliar a oferta de serviços e equipamentos urbanos, resultando em transformações socioeconômicas no território. Os equipamentos urbanos, tais como estabelecimentos comerciais, bancos, avenidas e transportes, constituem a estrutura necessária à industrialização. Sua instalação provoca transformações e, ao mesmo tempo, atrai cada vez mais pessoas para o espaço urbano em busca de oportunidades de trabalho. Atualmente, o setor de serviços também comanda a transformação do espaço urbano em algumas cidades. Então, o processo de industrialização, ele acontece gerando a necessidade de ampliar
a oferta de serviços e equipamentos urbanos. A rede urbana. Quanto maiores as cidades, maior a concentração de atividades industriais ou comerciais e a diversificação de serviços oferecidos. Os grandes centros também contam com melhor infraestrutura urbana, além de sediar grande parte dos órgãos públicos. Por esses motivos, algumas cidades exercem influência econômica, política ou cultural sobre outras. E essa relação de atração e influência forma a rede urbana, que se articula basicamente por meio dos sistemas de transporte e comunicação. Então, os grandes centros, né, eles também contam com a melhor estrutura urbana, e quanto maior a cidade, maior a concentração de atividades industriais ou comerciais. Migração pendular. É comum que os moradores de cidades menores se desloquem de forma regular ou esporádica para as maiores em busca daquilo que sua cidade não oferece, mercadorias, lazer, etc. Há muitas pessoas, no entanto, que se deslocam diariamente para trabalhar ou estudar. Esse fenômeno é conhecido como migração pendular. Isso acontece muito, né, na nossa cidade. Tem gente que trabalha em Limancampo, tem gente que trabalha em Peritoró, tem gente que viaja para Teresina, a compra de mercadorias, outras pessoas vão estudar em Caxias. Então, esse fenômeno, né, isso que acontece, que as pessoas se deslocam de forma regular ou esporádica, é chamada de migração pendular. Regiões metropolitanas brasileiras. À medida que aumenta o número de habitantes, a área urbana dos municípios se expande, ocupando áreas localizadas no entorno da cidade. Esse crescimento é denominado expansão da mancha urbana. Quando há uma expansão expressiva da mancha urbana de 2 ou mais municípios, pode ocorrer uma conurbação, ou seja, união física das áreas urbanas desses municípios. Em algumas áreas conurbadas, há regiões metropolitanas formadas por municípios que, embora independentes administrativamente, pertencem a um conjunto sob influência principalmente econômica de um centro urbano principal. A constituição de regiões metropolitanas permite que problemas comuns às cidades conurbadas, como o transporte, sejam solucionadas em conjunto com o poder público estadual. Em 1974, um ano após ter sido definido pela legislação brasileira, havia em todo o país 9 regiões metropolitanas. Quais eram elas? Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. Em 2014, esse número já havia aumentado significativamente e outras organizações foram criadas. Essa ampliação é resultado do crescimento das cidades médias, que tem ocorrido em ritmo mais acelerado. Esse fato está relacionado aos fluxos migratórios que vinham ocorrendo entre os municípios de um mesmo estado ou entre estados de uma mesma região. Então, em 1974, né, o Brasil contava com 9 regiões metropolitanas. Problemas sociais urbanos. Nas regiões metropolitanas, parte da população considerada pobre reside nos chamados aglomerados subnormais, que são os assentamentos irregulares com residências precárias, popularmente conhecida como favela, comunidade, grotão, mocambo, entre outros. Entretanto, pobreza urbana e moradias precárias com carência de infraestrutura têm sido fenômenos cada vez mais observados também nas cidades médias e pequenas. Atualmente, os problemas mais comuns encontrados nos centros urbanos são: vamos conhecer agora quais são esses problemas sociais urbanos. Insuficiência ou baixa qualidade de hospitais, escolas, creches, centro de lazer e cultura.
precariedade nos serviços públicos de saneamento básico, fornecimento de água tratada e encanada, coleta e tratamento de esgoto, habitação, coleta de lixo, iluminação e pavimentação. Deficiência e precariedade do sistema de transporte coletivo, como ônibus, metrôs e trens suburbanos, além dos frequentes congestionamentos nas principais vias de circulação. Elevado índice de violência urbana, furto, roubo, sequestro, tráfico de droga e assassinato, que atingem principalmente os jovens nas cidades grandes e médias. Conflitos e disputas territoriais nas ruas e em áreas abandonadas associadas ao tráfico e à comercialização de drogas. Então, aqui nós temos o que? 5 exemplos de problemas sociais urbanos. Problemas ambientais urbanos. Os problemas ambientais urbanos, embora não estejam restritos às grandes cidades, são agravados pela intensa concentração de pessoas e da produção econômica. Soma-se a isso o fato de o Estado não propiciar infraestrutura e serviços de maneira igualitária à população. Nesse contexto, os bairros mais pobres e periféricos são comumente mais desfavorecidos pelo poder público, que demora mais para disponibilizar à população serviços públicos essenciais, como fornecimento de água e esgoto ou iluminação pública. Os problemas mais comuns ambientais são a poluição atmosférica provocada pelas indústrias e veículos que liberam poluentes prejudiciais à saúde da população, a produção de grande volume de lixo, a poluição visual causada pelo excesso de outdoor e painéis luminosos, a poluição sonora produzida por veículos terrestres e aéreos, pelas indústrias e por atividades urbanas como a construção civil, a poluição das águas gerada pelo despejo de dejetos residenciais e industriais nos rios sem tratamento prévio, e além dos problemas relacionados às enchentes e às ocupações em áreas de risco, que provocam deslizamentos e resistem a elevado número de mortes. Então, aqui a gente viu vários problemas comuns relacionados, ao meio ambiente, ou seja, problemas ambientais urbanos. Essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham entendido, certo? E desejo a todos um bom dia e bons estudos.